Bom, pessoal, boa tarde. Hoje então nós vamos falar sobre a otosclerose. Então, a gente dando continuidade, né, nas nossas matérias aí de otorrinolaringologia, a otosclerose, ela vem ali como uma enfermidade, né, metabólica que acomete ali a parte óssea, né? Então ela é uma atividade metabólica óssea, ela é de caráter primário, né? Da cápsula óptica. Atinge também ali a cadeia dos ossos ali, dos ossílios do ouvido, né? E nós temos que falar de um padrão de incidência, né? Em quem ocorre mais, em quem ocorre menos. Bom, nós temos aí um processo onde há uma incidência somente de 1% nos indivíduos de raça branca, tá? Acometem aí geralmente pessoas que têm uma idade entre 20 a 50 anos de idade, e ela é mais frequente em mulheres, tá? E uma incidência de 2 por 1, incidência até razoavelmente um pouco alta aí. E 50% desses casos cursam, 50% desses indivíduos têm histórico familiar aí em algum parente, e algum familiar aí que já teve ou tem otosclerose, né? Falando agora da patogenia, vamos ver aqui. Nós temos aqui, podem ser por alguns processos. Primeiro nós citamos a teoria enzimática, né? Onde a gente fala que há a ruptura do equilíbrio enzimático dos líquidos que estão ali no labirinto, né? Os líquidos labirínticos, enzimas essas que são a tripsina, a antitripsina, a alfa-macroglobulina. E podemos citar também a teoria autoimune por trás da otosclerose. Como assim teoria autoimune? É quando a gente tem uma reação da própria cápsula óptica aos restos cartilaginosos que ficaram ali como resquícios embrionários, né? Ficaram ali esses resquícios embrionários, esses resquícios cartilaginosos. Então há essa reação da cápsula óptica a esses resquícios cartilaginosos aí. Beleza? Bom, dentro da patologia, né? Falando aqui, nós temos a fase vascular, que é a fase congestiva, onde há uma congestão dessa localidade. Nós temos a fase de reabsorção óssea, que é onde nós vemos aí ocorrendo a osteopongiose, e nós temos a fase de neuroformação do trato ósseo maduro, tá? Então, quando a gente cita essa fase vascular, essa fase de congestão, nós observamos ali uma edemaciação, um certo inchaço, né? Já na reabsorção óssea, nós temos ali aquela fase da osteopongiose, onde ocorre já aquela degradação e aquela reabsorção, tá? E qual que é a clínica que esse meu paciente vai apresentar? Quando eu falo então da otosclerose, cerca de 90%
né, dos meus pacientes podem cursar com uma severa hipoacúsia. Uma hipoacúsia aí de característica bilateral 90%. Tá? Ela vem aí uma clínica que surge de uma maneira lenta e progressiva, não é aquele quadro que vem mais agudizado, igual a gente já viu das otites, né? Algumas otites, um exemplo da otite aguda, né? Que nós temos aquele quadro que tem um início brusco, uma aparição brusca, uma aparição mais rápida, e também tem uma resolução um pouco mais rápida, né? O que difere da crônica é que a crônica você tem aquele processo ali que fica durando mais de meses, né? 3 meses ali, então, ou aquele tipo de otite que vai e volta. Então, a autoesclerose já tem esse início lento e progressivo. Então, muitas vezes, no início da patologia, o paciente nem percebe. Tá? Ele vai perceber quando ele já está cursando já com esses episódios de hipoacúsia. Bom, os acufenos, né, que são aqueles zumbidos. O paciente às vezes relata para você que parece que tem mosquito voando em volta do pavilhão auricular. Isso já demonstra já uma clínica. Esse zumbido, ele já não é como a hipoacúsia, que vem de forma lenta e progressiva. Esse zumbido, ele já vem de forma aguda, tá? Ele já surge de forma aguda, simultânea. E raras as vezes, é muito difícil que esse paciente venha cursar com episódios de vertigem, de tontura. Tá? Então a clínica mais clássica é quando a gente fala desses dois, né? A hipoacúsia e o zumbido. As formas clínicas, né? Então nós temos aí a forma de Beza-Politzer. Essa forma clínica é uma forma clínica que surge com aqueles acufenos graves, com aquele zumbido no ouvido de uma forma bem alta, bem relatada pelo paciente, muito incômoda, e aquela hipoacúsia condutiva. Tá? Então essa forma clínica de Beza-Politzer ou Politzer. Nós temos a forma clínica mista de Lermois. Essa aqui acomete mais em pacientes jovens, tá? É uma forma mais grave dessa enfermidade. Esses zumbidos tendem a ser agudos também, tá? Episódios agudos. E a Manasse, né? Que é aquela hipoacúsia perceptiva inicial, mas não tem compromisso de via óssea. E o paciente ainda relata para você aquela série de zumbidos, né, de uma forma aguda. Então aquele zumbido vem e para, vem e para. Tá? Pode ser assim que ele te refere. Beleza? Para eu fechar esse diagnóstico, primeiramente eu vou bater toda aquela clínica, né? Então você tem ali antecedente familiar, você tem idade do paciente, a idade mais que pode favorecer. E detalhe, progressividade com o embaraço ou com a menarca, tá? O paciente pode te referir isso daí também. Tá ficando pior, tá? Tende a piorar com o período aí de menarca, com a gravidez. Beleza? Paciente pode te apresentar também um quadro que se chama paracusia de Willis, que é o quê? Que o paciente começa a escutar menos, mas com ruído. E tem
a paracúsia de Weber, que piora, né, com a mastigação. O paciente começa a te referir que começa a mastigar e piora. Beleza? Essa paracusia que a gente fala, principalmente a de Weber, né? O paciente ele começa a falar assim: a minha voz tá ecoando na minha própria cabeça, né? O que acontece? O paciente que cursa com esse quadro é um paciente, um tipo de perda auditiva, claro, só que ele te refere de uma forma muito específica, que parece que a voz dele ecoa de uma forma diferente dentro da cabeça. Beleza? Vamos lá. O paciente também, isso pode cursar, o paciente aumentar o volume da voz, ultrapassando os limiares da perda auditiva. Tranquilo? Também são várias definições, ele pode te referir de várias formas, né? Tanto que a terminologia, quando que a gente fala da paracusia, é quando você tem um transtorno da audição. Então, a de Weber, o paciente sente a voz ecoar na própria cabeça, ele tem uma sensação dessa maneira. E a de Willis, ele ouve menos com ruído associado. Bom, algo que é bem interessante nesse paciente que cursa com esses fenômenos é que esse paciente, ele começa, querendo ou não, né? A autosclerose, a gente fala que ela é uma doença de orelha média. O paciente pode falar assim para você: parece que eu escuto melhor em ambiente muito barulhento. Tá? Ele pode te referir umas sensações semelhantes assim. Beleza? Lembrando, puxando um gancho aí, nesse paciente a gente vai fazer a audiometria tonal, a gente vai fazer a audiometria vocal, né? A própria tomografia computadorizada, para nos auxiliar nesse diagnóstico. Beleza? O que acontece? O paciente, ele se queixa de uma dificuldade para ouvir qualquer tipo de conversa quando ele está mastigando, falando num termo mais popular, né? Então ele fala assim: tô escutando alguém conversar, a hora que eu mastigo parece que tranca tudo. Eu não consigo escutar nada. Só que ele refere uma melhor percepção sonora em ambientes ruidosos. E isso é a paracúsia de Willis. Beleza? Bom, vamos lá. Na otoscopia, o que eu observo?
eu observo um pavilhão auricular, um conduto auditivo normal, né? Eu não vejo nada ali de anormal com respeito ao conduto. O que eu observo é essa mancha, né? Essa mancha de Schwartz. Essa mancha de Schwartz, ela é bem característica nesse quadro clínico, né, de otosclerose. Bom, essa mancha, quando eu falo da mancha de Schwartz, ela é essa mancha rosada, né? Geralmente ela tá no quadrante póstero inferior. Beleza? Pode aparecer também, vamos lá, como uma mancha levemente azulada, tá? Aqui a gente observa mais ou menos uma vermelhidão. Então, tem algumas formas distintas de você visualizar essa mancha de Schwartz. Com respeito ainda ao meu diagnóstico, meu fechamento diagnóstico da otosclerose, eu vou fazer o teste de diapasão, né? Vou traçar a curva audiométrica. Na audiometria, durante a minha audiometria condutiva, eu tenho alteração da mobilidade do estribo. Parece que ao fazer essa audiometria condutiva, eu tenho uma mobilidade alterada do ossinho lá do estribo. Na audiometria mista, eu tenho alteração também do estribo, só que também da cóclea. Já na neurosensorial, eu tenho alteração somente da cóclea. Beleza? Na audiometria sensorial. Essa audiometria sensorial, quando eu faço esse teste, eu busco ali valores de percepção frente a frequências, né? Então, como vocês podem observar aí, eu tenho ali uma tabela que me dá quantidade de decibéis, 0, 20, 0, 10, 20, 30, 40, 50, né? Isso aqui no caso aqui a gente está vendo do teste do diapasão, também utilizado aqui para audiometria, a máquina isolada, né? E o que acontece? Isso aqui eu tenho o número de frequências. Frequência de 250, frequência de 500, a frequência do som usado na audiometria, tá? E a quantidade de decibéis. Opa, o paciente aqui, ó, ele começou a ouvir uma frequência de 1000 Hz em 70 decibéis. Ou seja, eu tive que aumentar essa frequência de, um exemplo, né? A frequência de 1000 não, né? De 3000 aqui para 70 decibéis para o paciente conseguir escutar. Opa, essa frequência de 500 decibéis, de 500 Hz, né? Eu tive que aumentar para 20 decibéis para o paciente conseguir escutar. Dessa forma, mais ou menos, que funciona o teste audiométrico, a audiometria propriamente dita. Existe a logoaudiometria, que mesmo esquema também, só que aqui eu já faço por porcentagem, beleza?
Então, quando eu tenho essa curva que ela sobe, sobe, sobe e descende, eu tenho ali alterações que já podem ser alterações cocleares, né? Ou alteração retrococlear, quando essa curva sobe e ela se achata ali em torno de 90, de 100, tá? Então, quando eu tenho essa curva à direita, eu falo de condutivas, né? E quando eu tenho esse recrutamento, que é estabilizar ou ela começar a descer de novo, eu já posso ter alterações ali, desde alterações mistas ou alterações neurosensoriais. Existe a impedanciometria, que é o teste de impedância, onde eu checo ali um limite de complacência nessa enfermidade, né? Então, quando eu tenho uma curva normal, eu tenho uma menor complacência. E o reflexo estapédico, né? Beleza? Então, o reflexo estapédico, né? Ou também você pode ouvir falar de reflexo estapediano. Quando eu cito esse termo, eu estou falando do quê? Eu tenho ali dentro o músculo estapédio, que está dentro da orelha média. A função dele é proteger a cóclea. Ele protege a cóclea principalmente quando eu tenho um estímulo acústico muito, muito forte, muito intenso, né? O que esse músculo faz para proteger a cóclea? Ele enrijece. Então eu tenho o enrijecimento da cadeia ossicular durante a contração desse músculo, do músculo estapédio. Então esse é o reflexo estapédico ou reflexo estapediano. Beleza? Quando eu tenho esse reflexo negativo, significa que esse músculo não está protegendo a cóclea daquele estímulo muito forte. Então tá ficando exposto ali. Beleza? Então isso me ajuda a fechar o diagnóstico. Um reflexo estapédico, um reflexo estapediano negativo. Como que eu posso tratar esse paciente que tem otosclerose? O tratamento médico, ele se implica na inibição de algumas daquelas enzimas, principalmente quando eu falo da tripsina, tá? Então, é o fluoruro de sódio, que vai inibir a tripsina, é o lactato de cálcio, que vai potencializar um efeito de flúor e vai criar um ambiente diferente quando se fala daquelas enzimas ali. E o tratamento de prótese, né? O próprio aparelho auditivo. Nós podemos utilizar tanto alguns tipos de aparelho que vão atuar de forma neurosensorial ou mista. Beleza? Então, esses são os tipos de tratamento. Vamos lá. Esse tratamento cirúrgico, tem tratamento cirúrgico para isso? Tem. Eu preciso desarticular o estribo do Junk, esses dois ossinhos. Tá? Então, coloca a prótese que conecta com o Junk, né? E vai mover com as microfresas o foco esponjoso. Geralmente eu faço a cirurgia, eu indico a cirurgia para o paciente que não me responde de uma boa forma aquele tratamento farmacológico e o aparelho. Então eu deixo para operar o ouvido pior, tá? Eu deixo para operar o pior ouvido. Beleza? Então, isso
até aqui que a gente viu, é o tratamento, é a causa do tratamento de otosclerose. Então, quando você fala de o termo esclerose é aquele endurecimento, né? O enrijecimento de alguma estrutura, de algum tipo de tecido ali. Beleza? Então eu tenho o enrijecimento do conjunto ósseo, né? Devido àquela reabsorção cartilaginosa ali daqueles resquícios embrionários. Resumindo, a grosso modo aí. Beleza, pessoal? O que vai ficar para a gente ver na próxima? Na próxima nós vamos ver a parte de estapedectomia. Beleza? De uma forma maior. A estapedectomia é que fechou aqui. A estapedectomia essa cirurgia, né, no caso, vamos comentar agora já termina. Ela é indicada, né, quando principalmente para o paciente ali recuperar a audição. Então, como a gente falou, opera-se o pior ouvido. Então, quando o paciente já está surdo mesmo, o paciente já praticamente não ouve mais nada daquele ouvido. Onde você faz a incisão ali para tentar manter, para tentar voltar à mobilidade óssea do ouvido interno. Estou tentando achar um vídeo aqui exemplificando de uma forma mais fácil. Tá? Mas eu acho que eu não vou ter. O que acontece? Onde tem o foco da esclerose, principalmente ali no ossílio, ali no estribo, né? Faz a retirada desse osso do estribo, retira, e aí você vai fixar a prótese, né? Vai fixar a prótese ali ali na platina, né, do estribo. Então faz uma recobertura de platina e a prótese retira aquele foco de aterosclerose, de otosclerose, e coloca a prótese para voltar, retira o estribo e coloca a prótese para voltar à mobilidade. Beleza? Por quê? Porque geralmente o estribo ele fica colado ali. Ocorre aquela reabsorção ali, ele fica grudado, ele fica aderido mesmo e não ele perde a mobilidade. Tá? Então perde totalmente ali a capacidade de vibração. Tá? Então coloca ali essa prótese na intenção de ter uma mobilidade de novo desse conjunto ósseo e o paciente ter uma boa audição, ou pelo menos recuperar uma porcentagem da audição aí, propriamente dizendo. Beleza, pessoal? Bom, então com isso nós terminamos a parte de otosclerose.